Olá, bem-vindos mais uma vez à Maratona Digital da Longevidade Expo Mais Fórum. Eu tenho o enorme prazer de estar junto aqui com o Odilon Wagner, dividindo o palco, e eu passo o comando para ele agora, ator, diretor, escritor, que vai ancorar até às 6 horas da tarde o 3º Congresso Unimed da Longevidade. Odilon, é com você. Ô, Mafê, que prazer estar aqui dividindo esse palco com você mais uma vez. E, antes de mais nada, uma boa tarde para todos vocês que estão nos assistindo. É um prazer enorme estar mais uma vez aqui no Longevidade Expo Mais Fórum. E, Mafê, eu quero mandar um abraço especial lá para Cerquilho, para a sua cidade, não é? Onde nós nos encontramos no último espetáculo que conseguimos fazer de teatro no ano passado, antes da pandemia, e estava lá a dona Marlene, o seu Afonso, seu pai, não é? Isso. Um abraço para vocês, um abraço para Cerquilho. Muito bom. Eles que estão assistindo com certeza, viu, Odilon? E assistiram óbvio. A peça e adoraram, e eu sei que a peça vai ser um dos assuntos aqui também, não é? Maravilha, muito bem. Obrigado, Mafê, até já. Bom, gente, eu sou o Odilon Wagner, como a Mafê já falou. Eu vou estar com vocês aí hoje e amanhã em 2 tardes recheadas de conteúdo de altíssimo nível. Mas antes da gente apresentar os nossos participantes desse nosso primeiro painel, que é Longevidade Sem Tabus, eu quero chamar aqui um amigo para uma breve mensagem, que ele é o diretor de Atenção e Saúde da Central Nacional Unimed, José Augusto Ferreira. Seja bem-vindo, José Augusto. Olá, Odilon. Boa tarde, Odilon. É muito bom revê-lo e principalmente vê-lo novamente na condução do nosso evento, que já se tornou uma marca registrada e por demais querido por todos nós. Eu primeiro quero cumprimentar todas as pessoas que estão presentes nesse evento, em todas as plataformas virtuais do nosso Longevidade Expo Mais Fórum. Eu agradeço muito a audiência de vocês e quero já deixar um aviso de que teremos hoje e amanhã 4 painéis de altíssimo nível e que vocês daqui a pouco vão ter a programação completa. Quero dizer também que eu tenho a honra de estar presente nesse evento desse ano, representando a Central Nacional Unimed, que pela primeira vez se une à Seguros Unimed para fazer esse congresso novamente, que já está se tornando uma marca da Seguros Unimed, agora passa a ser também de todo o sistema Unimed. E nesse congresso nós teremos debates sobre temas muito importantes, como fake news, saúde dos idosos, inclusão digital, longevidade sem tabus, além de um talk show diverso, divertido e inclusivo. O objetivo é propor reflexões para as pessoas, para a construção de um futuro mais leve e mais saudável para o público de 60+, que inclusive eu me incluo nele. E hoje já é praticamente 1/5 da população brasileira, com tendência a crescer substancialmente nos próximos anos. Neste ano estarão conosco a Ana Fontes, Bruna Lombardi, Monja Cohen, Antônio Pitanga, Regina Lins, Ronaldo Lemos, Gustavo Caetano, Flávio Morgado, Márcia Monteiro, enfim, o que não vai faltar são pessoas que vão nos brindar com muita sabedoria e principalmente com uma grande dose de otimismo no enfrentamento do futuro. Porque nesses tempos, nesses tempos pandêmicos, nós precisamos ter o desejo e a esperança de dias melhores, onde possamos conviver mais e ter melhor saúde física e mental. Então é isso, eu agradeço a presença de todos e volto a palavra para o Odilon. Odilon, agora é com você, os nossos primeiros convidados, acho que já estão conectados. Exatamente. E que tenhamos um ótimo evento do Congresso da Longevidade. Obrigado, Odilon, boa tarde. Muito obrigado, Augusto, e viva o sistema Unimed, que está todo junto agora nesse evento maravilhoso. Parabéns pela iniciativa. Muito bem, eu quero só lembrar vocês que nós realizamos esse evento normalmente, esse grande evento, todos os anos nessa data, porque hoje é o Dia Internacional do Idoso, instituído pela ONU. E é por isso que a gente faz nesta data. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso mais tarde. Muito bem, minha gente. O que eu quero dizer com isso?
que tudo que a gente fala aqui, tudo que a gente conversa aqui, tem a ver com a questão da longevidade, né? Todos os nossos temas são focados na longevidade. Então, para começar o nosso congresso Unimed da longevidade este ano, com temas atuais, necessários para a reflexão, quando a gente fala justamente da longevidade, algum desses temas ainda são tabus, né? Muitas pessoas ainda têm dificuldade em tratar desses temas. E o nosso primeiro painel será justamente a longevidade sem tabus. Nós vamos falar sobre relacionamentos, afetividade, sexualidade na maturidade. E para isso temos o prazer de ter duas convidadas especialíssimas. A primeira, Regina Navarro Lins, psicanalista, trabalha em seu consultório particular em terapia individual e de casais. Olha a Regina aí. Ela tem um blog no portal UOL, realiza palestras sobre relacionamento amoroso em várias cidades do país, foi consultora e participante do programa Amor e Sexo da TV Globo, é colunista semanal do programa Em Pauta da Globo News, autora de 12 livros, entre eles o best-seller A Cama na Varanda e O Amor na Vitrine, que é o mais recente, lançado agora. Seja muito bem-vinda, Regina Lins. Obrigada. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Muito bom. É um prazer ter você aqui para brilhantar o nosso congresso. Temos também um enorme prazer de receber, também para trazer brilho e luz para o nosso Congresso Unimed da Longevidade, uma das mais queridas atrizes do nosso país e também roteirista, produtora, autora de 10 livros, uma mulher corajosa, militante de causas importantes em nossa sociedade. Na TV fez personagens inesquecíveis em Grande Sertão Veredas, Avenida Paulista, que eu tive a oportunidade de contracenar com ela, faz tempo, hein? Muito tempo. Roda de Fogo, O Quinto dos Infernos e, mais recentemente, A Vida Secreta dos Casais, entre muitos outros trabalhos. No cinema, onde ela atua bastante, roteirizou e participou como atriz de filmes como O Signo da Cidade, Amor em Sampa, que eu fui gentilmente convidado por ela também para trabalhar nesse filme. Portanto, é um prazer enorme, minha querida amiga Bruna Lombardi, seja bem-vinda. Cadê Bruna? Só falta eu ter chamado a minha querida amiga não veio ainda? Diretor, ela não está ainda aí? Nós vamos começar sem ela, então. Não. Vamos começando aqui. Vamos começar com a Regina, então. Eu vou começando com a Regina logo. Bruna Lombardi. Bruna Lombardi, deixa eu falar uma coisa com você. Você é a única profissional que está aí do lado de lá, e aí na hora que eu te chamo você não está, menina? Me conta isso. Não, imagina. Você sabe que eu estou aqui há mais de meia hora, né? Já assisti todos os vídeos, vi o pessoal conversando, já entendi o tema, já vi tua apresentação, te agradeço pelas suas super maravilhosas palavras. Falei certinho de você? E agradeço à Unimed também, primeiro por realizar, né, um trabalho desse que põe em discussão e fala sobre tantas coisas fundamentais para todos, eu acho. Maravilha. Eu estou brincando, estava brincando com você sobre, eu sei que sempre tem problemas técnicos aí para colocar no ar as imagens, porque todo o nosso congresso, o nosso evento todo é online, a maioria deles são online, então sempre tem aquelas coisas que complicam um pouquinho. Mas vou começar justamente com você, Bruna, para um tema que é bastante interessante. O nosso painel Longevidade Sem Tabus, né? Foco na longevidade, foco na maturidade, nos mais velhos. Para todo mundo ter um relacionamento afetivo bacana, né, bom, bonito, é um sonho, é um desejo. A gente ouve muito as pessoas dizendo que precisam, que gostariam de ter isso, mas também, por outro lado, a gente ouve demais que a dificuldade de ter, né, um bom relacionamento, um bom casamento, longo e feliz. E a gente vê também muitas pessoas sozinhas. Você tem um casamento longo com a Richelle.
Eu sei que não existe fórmulas, porque cada casal é um casal, não tem fórmula, mas o que você acha que é necessário para um relacionamento ser positivo, harmonioso, enriquecedor? Bom, eu acho que você já começou respondendo. Em primeiro lugar, deixa eu fazer um parênteses, dar um beijo na Regina, querida. Um prazer dividir aqui essa conversa com você, uma pessoa que eu gosto muito, sigo, admiro. Muito obrigada pela tua companhia hoje. E eu acho que você respondeu, Odilon, porque você disse o seguinte, um relacionamento equilibrado. Eu acho que um relacionamento, como diz a palavra, é uma relação, são pessoas. E a individualidade, esses dois polos, eles precisam estar equilibrados em si mesmos para poder ter uma relação saudável. Se um desses polos se desequilibra, a gente já começa a precisar trabalhar para equilibrar. Não quer dizer que nós, humanos, né, como todos nós, não tenhamos milhões de momentos de desequilíbrio durante a vida, até porque a gente recebe uma avalanche de interferências de fora o tempo inteiro e a gente reage a isso. Mas o grande trabalho interior é um trabalho de autoconhecimento para que você possa, primeiro, se equilibrar, segundo, tentar compreender o oposto, ou o outro, ou a pessoa que te acompanha, ou os outros que te cercam, ou enfim, as relações são múltiplas. Mesmo que a relação mais próxima seja aquela que te dá o suporte maior, você vai ter filhos, você vai ter família, a vida tem uma complexidade e você precisa ter a organização e a gestão dessas relações todas. Uhum. E tudo isso começa na gestão e na relação de você com você mesmo. Muito bem. Regina... Oi, diga, pode completar. Não. Regina fala muito sobre esse tema no blog, nos artigos dela. E qual é o maior problema que você encontra na sua experiência profissional, Regina, vivido pelos casais? O que é necessário para ter uma vida em comum, satisfatória, feliz? Olha só, a Bruna tocou num ponto muito importante, que é a questão da individualidade, não é? Os casamentos na nossa cultura, em geral, não funcionam bem, salvo raras exceções. É claro que existem exceções, existem casais casados há mais de 30, 40 anos que vivem muito bem. Mas não podemos discutir ideias baseadas em exceção. Então, o que acontece nos casamentos? Por que não funcionam bem? Quando eu escrevi meu primeiro livro, A Cama na Varanda, que já foi publicado há 25 anos, saiu uma pesquisa do IBGE na TV, dizendo que é uma pesquisa só com pessoas casadas. E 80% se declararam insatisfeitas. Como é que é o casamento na nossa cultura, que as pessoas tentam se enquadrar? É uma relação regida pelo controle, possessividade, ciúme e desrespeito à individualidade do outro. Então, eu acredito que um casamento pode funcionar muito bem, mas é fundamental que respeite no outro o seu jeito de ser, de pensar, de se comportar, que exista uma liberdade de ir e vir. As pessoas, o casal, né? As duas partes podem ter amigos em separado, programas independentes e, mais do que tudo, não haver controle algum da vida do parceiro ou da parceira. Então, eu acredito que se as pessoas refletirem sobre as crenças aprendidas, sobre esses modelos que todo mundo busca, poderiam reformular as relações e viver de forma muito mais satisfatória. Que bacana. Olha, tanto a Bruna quanto a Regina falaram a mesma coisa. Elas falaram de respeito à individualidade. Olha que interessante.
Porque é muito comum quando os casais, e principalmente até pela nossa sociedade como é formada, né, machista, as mulheres têm sempre a tendência, foram ensinadas dessa forma, a ceder mais. E tem aquele velho pensamento, né, depois que casar, a gente dá um jeito de melhora. Não, depois que casar, piora. Então, o respeito à individualidade nenhum dos dois do casal pode perder os seus amigos, os seus caminhos, os seus desejos, as suas vontades, tem que manter tudo e tem que agregar trazer para o outro, né? Mais conteúdo. E aí você falou também, Regina, você falou de ciúmes. Ciúmes é amor? Não, eu acredito que ciúmes não tem nada a ver com amor. Mas nós somos criados numa cultura, todo mundo, todos, são fruto da cultura que vivem. Nós somos criados numa cultura que valoriza o ciúme. É comum eu receber moças, mulheres no consultório, dizendo que estão muito preocupadas, muito tristes, porque o namorado não manifesta ciúme. Elas não sabem a sorte que elas têm, né? Porque muita gente se sente lisonjeada com o ciúme. Agora, o ciúme, quem é o ciumento? Geralmente é aquela pessoa que não tem uma alta autoestima, né? E teme ser trocado a qualquer momento. A partir daí, passa a controlar o outro com a ilusão de que isso vai evitar que a outra pessoa não queira mais a relação. Eu penso que o ciúmes é desrespeitoso. Bruna, o que você acha desse tema? Eu acho que o ciúme é um sentimento inútil, né? Completamente inútil, porque você tendo ciúme, se a pessoa quiser fazer ou não fazer, não vai depender do teu ciúme a ação dela. Quer dizer, ele não é um sentimento que pode evitar ou não alguma coisa. O fato da pessoa ter ciúme não evita nenhum problema futuro. E também, ao mesmo tempo, dói profundamente na pessoa que tem. Então, é um sentimento tóxico, inútil, desgastante, que faz mal para a relação. Eu acho que o grande lance é você, primeiro, compreender o que é autorrespeito e respeito, né? Isso é básico em qualquer relação, em qualquer circunstância, em qualquer situação. E se você está com alguém em quem você não confia, aí eu me pergunto, será que não é melhor estar sozinha do que estar com alguém que você não tem confiança? Porque deve ser muito difícil você estar dia e noite com alguém que você duvida, que você desconfia, que você não tem aquele sentimento que eu considero um dos mais preciosos que a gente pode sentir, que é a absoluta confiança. Verdade. E é engraçado que a gente vê casais de 30, 40 anos de convivência, de casamento, e que ainda um dos dois manifesta um ciúme quase que doentio. E o ciúme, além de ser desrespeitoso, porque ele parte do princípio que você ou outro está fazendo alguma coisa errada, mesmo que não esteja, né? Ele é uma falta de confiança no parceiro. É uma falta de confiança naquele com quem você convive, ou naquela pessoa com quem você convive. E então, Bruna falou assim, então será que não é melhor estar sozinha? E aí a pergunta e olha, e o nosso bate-papo, só para deixar claro aqui, Bruna pode perguntar para a Regina pode perguntar para a Bruna, é um bate-papo informal, tá? Então eu pergunto para a Bruna agora, já que você tocou nesse assunto, é possível viver bem sem um relacionamento amoroso estável, fixo? É possível viver bem de qualquer jeito que você se propõe a viver, né? O que não faz você viver bem é a dissonância entre aquilo que você quer e aquilo que você está vivenciando. Se eu quero estar sozinha, independente, viajando pelo mundo, tendo interesses no meu trabalho, no que eu fizer, isso me faz feliz e eu estou fazendo isso como experiência de vida, eu vou estar tranquila, vou estar equilibrada, vou estar em total harmonia com a minha proposta. Se, por outro lado,
Eu estou ali querendo muito uma relação, querendo muito viver numa dependência, querendo muito estar ali de perna cruzada com alguém para dormir e tal, e estou sozinha, então vamos arrumar um pet, vamos fazer alguma coisa, porque não é bom, né? Então, assim, ou a gente, se a vida te apresenta uma circunstância, ou você batalha um pouco para ir encontrar aquilo que você realmente quer, né? Ou trabalha para que aquilo que você realmente quer se transforme naquilo que você tem, quer dizer, aquilo que você tem se transforme no que você quer, ou então você aceita, de certa maneira, não como um conformismo, porque eu não acho que conformismo faz ninguém feliz, mas você aceita as circunstâncias tentando fazer delas o seu melhor, porque acho que toda circunstância dá para ser bacana. O que não pode é, para não ficar sozinha, você cair num relacionamento tóxico, num relacionamento corrosivo, num relacionamento que te diminui, que não te valoriza, que derruba a tua autoestima. Isso é o maior dos perigos. Aí realmente não vale a pena. Sem dúvida. Alguns relacionamentos são... Algumas pessoas são abusivas no relacionamento porque o outro é permissivo. Não é isso, Regina? Olha, isso que a Bruna falou das relações tóxicas é muito importante. Primeiro que as mulheres aprendem na nossa cultura ocidental, desde cedo, que só vão ser valorizadas se tiverem um homem ao lado. Por isso que é muito importante refletir sobre as crenças aprendidas para as pessoas conseguirem se livrar desse moralismo, desses preconceitos. Então, eu recebo muitas pacientes e muitas mensagens de mulheres, por exemplo, que nunca viveram uma relação estável com o homem, se sentindo jogadas fora, se sentindo menores por causa disso. É óbvio que alguém pode viver sozinho, bem, mas tem que se livrar desses valores equivocados. Se você vive sozinho, primeiro, você tem que ter projetos na vida, você tem que ter amigos de verdade, você tem que ter um meio social interessante. E quando eu digo projeto, gente, não é escrever um livro ou dirigir um filme. Você pode ter no parapeito da janela uma horta em que você plante hortaliças, estude, quer dizer, coisas que te dão tesão, que você gosta de fazer. Agora, para isso, as pessoas têm que ter coragem de refletir e se livrar desses valores equivocados. Por que só tem valor se tiver alguém ao lado? Isso é um equívoco, né? Então, quanto mais as pessoas buscarem uma sintonia entre elas e como ela se expressa no mundo, aquilo que a Bruna falou, é claro que é muito melhor, mas também a gente tem que deletar muitas crenças que colocaram na nossa cabeça desde cedo. E principalmente para os casais de mais tempo de relação, não é, Regina? Porque, em geral, as pessoas maduras, mais velhas, têm mais esse passado, né, da questão social, que era muito mais forte. Hoje em dia as coisas são um pouquinho mais abertas, mais livres, mas a gente carrega esses medos e culpas e conceitos que são ancestrais e a gente não consegue se livrar. Quantas vezes a gente ouve, por exemplo, uma pessoa, um casamento de 30, 40 anos, abusivo, um casamento desagradável, muitas vezes até com violência, etc. e tal, e a pessoa não consegue se desligar dele por medo, por vergonha, qualquer coisa. Isso acontece muito, você nota isso nas suas consultas e na sua experiência, Regina? Olha, exatamente aquilo que a Bruna falou, das relações tóxicas. Se a pessoa ela desenvolveu essa capacidade de ficar bem sozinha, e ficar bem sozinho não é morar no alto de uma montanha isolada. Ficar bem sozinho é não precisar de alguém o tempo todo ligado em você, preocupado com você, cuidando de você. Então, é você ficar com você mesmo. Está chovendo no sábado à noite, não tenho nada para fazer, vou ler um bom livro, vou ver um bom filme, uma série, e não vou me sentir menor por causa disso. Então, o que eu sinto é que os casamentos longos,
nem precisa ser muito longo, né? Quer dizer, às vezes 5 anos, 3 anos, 8 anos. Existe um grande problema no casamento, um grande problema, e eu acredito que seja o maior problema vivido pelos casais, que é o sexo no casamento. Isso é um problema, e eu sempre digo o seguinte: eu nunca vi na minha vida uma discussão sobre esse tema na televisão, em vídeo. Nunca vi, eu não sei por que as pessoas não discutem isso, porque isso é tão triste. É uma coisa, olha, o que eu mais ouvi nos meus 47 anos de consultório é a mulher chegar, sentar no sofá e dizer o seguinte: amo meu marido, não quero me separar, melhor pai, melhor amigo, companheiro, a gente viaja, recebe os amigos, só que eu não tenho mais vontade de fazer sexo com ele. Eu gosto de ficar abraçadinha e ele fazendo cafuné na minha cabeça. Olha. Gente, é terrível. O homem que percebe que a mulher não quer nunca fazer sexo com ele, é claro que se sente rejeitado, a autoestima fica abalada. Muitas mulheres se forçam, se obrigam a fazer sexo porque gostam do seu marido. Amor e desejo são totalmente distintos. Você pode amar uma pessoa e não ter desejo nenhum por ela. Você pode ter um desejo enorme por alguém que você acabou de conhecer, né? Então, é uma coisa muito complicada. Foi o que eu mais ouvi. E eu me lembro que no início da minha carreira no consultório, eu não sabia o que dizer para essas pessoas. Porque tem gente que diz assim: seja criativo. O que é uma bobagem, porque o tesão é que leva à criatividade. Quando alguém não tem desejo, ela quer ser deixada em paz, quer dormir. Então, eu acho que, novamente, esse modelo de casamento em que as pessoas não têm o seu espaço, não têm a sua privacidade, tem que dizer até o que está pensando. Existem casais que um acha que o outro tem que dizer qualquer pensamento. Casamento vira confessionário. Então, cada vez mais, o respeito ao outro, as pessoas entenderem que uma relação existem 3 partes: eu, meu parceiro ou parceira, e a relação é a 3ª parte. Então, está na hora da gente pensar, principalmente porque eu não tenho dúvida que todo mundo pode viver muito melhor do que vive. Exatamente. Eu sempre digo a mesma coisa. Numa relação a 2, tem sempre 3 entidades. É justamente isso. Ele, ela e eles, que é uma outra coisa, né? Bruna, a Regina tocou num ponto super importante. A gente vive numa sociedade muito sensualizada, né? Hoje até as nossas crianças estão extremamente sensualizadas. Mas, por outro lado, é uma sociedade extremamente machista e fechada. A gente faz sexo, mas fala-se muito pouco sobre. O que você acha sobre esse tema? Olha, esse tema é fantástico, esse tema é grandioso, é um tema, não é à toa que a Regina já trabalhou tanto com isso, e muito bem. Eu acho o seguinte: o sexo, existe na ideia do sexo zilhões de ideias. Se nós se a gente juntar 10 pessoas, cada uma vai ter uma visão de sexo diferente da outra. Se a gente começar num trabalho profundo de autoconhecimento, a gente vai compreender de onde vem o desejo, que é um grande mistério para todo mundo. A primeira coisa que um médico vai pensar, num caso como o que a Regina citou, da mulher dizendo: não tenho tesão, não tenho vontade de transar, não tenho isso. Bom, tem muitos fatores para isso, é claro, mas o médico vai dizer: vamos testar o nível de hormônio dentro do exame de sangue da paciente, porque ali ele vai compreender a química do que está acontecendo, como se o sexo fosse exclusivamente uma questão de química. Ele é também uma questão de química, mas não é. Porque a química do desejo, como a própria Regina explicou, assim, ou tocou no assunto, você pode ter uns desejos assim de uma química que está no ar e que você não sabe nem o que é.
Eu acho que o que torna a vida mais sensorial, portanto mais sensual, é exatamente você trabalhar com os seus sentidos. A pessoa que não está com tesão mais, ela não está com falta de tesão no marido. Eu acho que a falta de tesão no marido, ou é um caso realmente que a relação não está legal, ou é um caso de desconexão dela consigo mesma, com as coisas que a estimulam na vida. Porque quando a pessoa começa a trabalhar, a se trabalhar dentro do sensorial, dentro da sensualidade, não só na relação sexual, mas Você está falando também no cuidado, está falando também no cuidado, no regar o relacionamento com mais delicadeza, com mais atenção em todos os detalhes. Isso sem dúvida, e também a relação da pessoa com as coisas que a cercam. Como é que está a relação dela? Ela é capaz de observar o detalhe de uma coisa que falha aos seus sentidos? Nós temos 5 sentidos conhecidos e muitos outros nem tocados. A nossa pele é feita de zilhões de poros. Todos estão recebendo informação. Ela está conectada com o que a cerca, ela está criando um ambiente que a cerca, que beneficia esse prazer. O prazer não é só no ponto do prazer. O prazer é um todo. Então, se a pessoa desenvolve essa relação de prazer, em primeiro lugar, com a vida, o sexo é uma decorrência natural. Quando a pessoa desconecta de prazer com a vida, a primeira coisa que vai se apagar dentro dela é a energia sexual, porque é uma energia tão forte, tão vital, que, obviamente, ela vai sumir imediatamente. Então, ela vai sumir de uma maneira que a pessoa vai sentir um enfraquecimento mesmo, sabe? Uma forma menor de se relacionar com a força da natureza, eu acho. E pelo machismo instituído, né, na nossa sociedade, a mulher sofre mais com isso, né? Ela se sente mais obrigada a aceitar situações. Não é isso, Regina? Ela se submete mais. A gente sabe, por exemplo, que existe um número gigante de mulheres que não alcançam orgasmo, não sabem, não sabem como é, porque não conseguem conversar, não tem uma relação aberta com seus parceiros, conversar, dizer o que gosta, como gosta. O homem faz muito isso, a mulher não. Isso é um grande problema, não é, Regina? Historicamente, a mulher não podia ter prazer. O século XIX, que é um século muito próximo do nosso, que influencia muita gente, a mulher ter prazer, sexo, era inimaginável, impossível. Existia um Lord Acton, um médico em Londres, que devia ser muito famoso, porque nas minhas pesquisas eu encontrei em vários livros, e ele tinha uma frase, ele tinha várias frases absurdas, mas uma delas eu decorei, de tão absurda que é. O Lord Acton dizia o seguinte, e representava o pensamento da época. Hoje, felizmente, sabemos que essa história de que mulher tem prazer no sexo não passa de uma calúnia vil. Nossa Senhora! Calúnia vil. Então, essa mentalidade veio vindo. Quando nós chegamos ao século XX, no pós-guerra, né, ainda muita repressão sexual, os anos 50, eu vivi, né? Quer dizer, eu sempre digo que a única vantagem de ter 72 anos é ter vivido 2 mundos diferentes. Eu vivi antes da pílula, da revolução sexual e depois. E eu me lembro muito que nos anos 50, 60, a preocupação das mães era com a sexualidade das filhas de uma maneira absurda.
Porque o sexo, se a moça não fosse virgem, o cara não casava. Ela seria mal falada, usava uma expressão, ela se perdeu. Olha que coisa. É. Então, as pessoas eram preocupadas com o que o porteiro vai dizer, o que o vizinho vai falar, o que o amigo vai pensar. Então, a repressão da sexualidade da mulher sempre foi muito grande e começou a mudar no pós-pílula anticoncepcional, com os movimentos de contracultura, movimento feminista, movimento hippie, movimento gay, toda a revolução sexual. Nós estamos no meio de um processo de uma profunda mudança de mentalidade. Eu concordo com muita coisa que a Bruna falou, da pessoa ter que se desenvolver, ter que se perceber. Mas também eu queria acrescentar que, em muitos casos, talvez a maioria, a falta de desejo é pelo marido. Porque o casamento se presta muito a uma dependência emocional entre as partes. Se eu sei que meu marido depende tanto emocionalmente de mim, que não tem vida própria, não tem os amigos dele, não transaria com ninguém com medo de eu saber, fica totalmente aos meus pés, cadê a conquista? Cadê a sedução? Então, um mínimo de insegurança me parece necessário para você sentir desejo. Então, as pessoas acabam ficando... À medida, no casamento, eu vejo assim, na medida que vai crescendo a solidariedade, o companheirismo, a amizade, vai diminuindo o desejo. Por isso que hoje eu tenho falado bastante na importância da gente refletir sobre esse modelo da relação amorosa que, no final das contas, traz muitos prejuízos para homens e mulheres. Muito bem. Mas aí tem um agravante. Quando a mulher se torna uma mulher independente, que trabalha, resolvida, que cuida da sua vida, e quem sabe algumas vezes quando ela ultrapassa profissionalmente até o homem, ai. Aí a mulher independente, com perfis assim, mesmo que não ultrapasse, mas mulheres independentes, que tenham essa vivência independente. Bruna, você é uma mulher independente. Mulher independente assusta os homens? Olha, as mulheres independentes, assim como as mulheres opinativas, assim como as mulheres mais sábias, estudiosas, elas assustam há muitos séculos. Eu acho que essa repressão que a Regina estava citando, que ela colocou no século XIX, ela tem origens remotas, né? Se você pensar o que a Idade das Trevas fez, o que a idade, o que o movimento mais tenebroso da história fez, queimou, botou na fogueira, falou assim, você é uma bruxa. Nossa conversa aqui, Regina, nós já estávamos em alguma fogueira rápida, você é daqui direto para o fogo, entendeu? E as feiticeiras eram acusadas, iam para a fogueira acusadas de terem feito sexo com o diabo, Bruno. Exatamente. Então você imagina como vem de longe essa repressão e como essa repressão, como ela é amordaçante, como ela cria e ela é uma grande instituição do medo. Por que isso? Porque as mulheres são seres fortes por natureza. Todas as mulheres são fortes. As que não estão fortes, não é que não são, não estão, elas estão no processo de distorção qualquer, de amordaçamento, de uma forma de botar para baixo tanto, que instituíram o medo. O que é a instituição do medo? Se não tirar o teu tapete, tirar o teu chão e você ficar completamente tolhido com pânico, com pavor de se manifestar. Então, assim, quando as mulheres foram enfraquecendo, elas foram enfraquecendo depois de muito açoite. Porque a gente está falando de sexualidade. A sexualidade antes da Idade Média, a sexualidade antes das trevas, antes da repressão da igreja, era uma sexualidade muito mais forte, né? Se você olha os quadros de museus, inclusive, de 1000 épocas diferentes, de muitas épocas, né? de Império Romano, as mulheres tinham uma libertinagem até. Mas
voltando para hoje, as mulheres hoje fortes assustam menos. Nós estamos como ela disse, numa grande fase de transformação, sim. A gente está no meio desse momento. Aliás, a gente está em mudança sempre, né? Não só nós individualmente, mas a história está mudando e a gente muda com ela. A Regina citou algumas mudanças através que ela mesma presenciou e foi mudando junto e foi compreendendo melhor o que a cercava e a si mesma. Mas a gente está nesse momento com uma mudança interessante, que é justamente essa volta a uma valorização da mulher. A mulher está se olhando pela primeira vez em muitos anos, né? Em décadas, a mulher está se posicionando. Quando você olha no cinema, por exemplo, Odilon, você vai ter essa lembrança que você é cinéfilo, as heroínas dos anos 40 em Hollywood, elas eram mulheres fortes, mulheres perigosas. O Dashiell Hammett, né? Todos esses caras que trabalhavam com esses noir, o gênero noir, ele surge com a mulher sendo forte, opinativa, perigosa, enfim. Chega aos anos 50, como disse a Regina, é o contrário, né? Vem a revolução industrial de produtos de consumo, essa heroína imediatamente se torna uma dona de casa. Essa dona de casa precisa ficar na cozinha, ela precisa consumir aquelas coisas todas. Então, vamos mudar as regras do jogo. Vamos tirar essa mulher perigosa que sair do controle. E chega aquela enorme repressão dos anos 50, onde a mulher não podia se separar, porque a mulher desquitada não tem família, vai consumir menos. Né? Por aí vai. E por aí você... Isso vem isso vem inclusive da nossa cultura judaica cristã, né? Entre as comunidades judaicas ortodoxas, uma moça que não ficasse viúva, perdão, não separasse, ou ficasse viúva mesmo, ela era praticamente exilada da comunidade, porque ela não tinha mais ninguém. Então, isso vem de antepassados aí, longínquos nossos. Mas eu quero agora aproveitar, gente, eu quero fazer trazer mais uma convidada especial aqui para o nosso programa. Ela também é uma sexóloga. Ela é sexóloga e ela é especialista em relacionamentos e sexualidade. Ela é búlgara, formada na Sorbonne, e faz palestras no mundo todo. E nós vamos ter o prazer de receber aqui. Eu creio que ela vai trazer uma contribuição enorme para o nosso debate. É um grande prazer trazer aqui agora para o nosso debate, diretamente da Bulgária, a doutora Aneta Poche. Doutora Aneta, já está conosco? Já estou aqui. Está me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Sim, sim. Estou diretamente da Bulgária e é um prazer estar aqui. Esse assunto, esse tema da longevidade me interessa muito. E eu queria dizer que é um prazer estar aqui com a Bruna Lombardi. Olha quantas vezes vimos os seus trabalhos que passam aqui na Bulgária, querida. Que linda de você é. E querida, minha colega Regina Lins, olha, acompanho, viu? Admiro muito o seu trabalho. Já li o seu livro, claro, A Cama na Varanda. Já li? Porque me interessa saber como pensam os brasileiros a respeito do sexo e do amor. Muito bem. A senhora também é psicóloga, é formada? Sim, na Sorbonne. E a minha especialização, gostaria de dizer a vocês, é a sexologia. Aliás, tem uma coisa engraçada, eu pertenço a uma família de médicos. A minha mãe é proctologista. O meu pai é ginecologista e o meu avô é otorrinolaringologista, olha só. E eu fiz o que poderia se chamar, digamos, de uma festa interdisciplinar, combinando todos os orifícios aplicados à sexologia e aplicados à minha vida. É isso. Muito bem. E a senhora... tem algum conselho? Você estava ouvindo a nossa conversa, naturalmente. Sim. Tem o que a senhora aconselharia, por exemplo, para os casais retomarem esse fogo, esse tesão, como foi colocado aqui, para deixar o relacionamento mais excitante?
Um pouco mais excitante. Olha, a primeira coisa que eu gostaria de colocar é que nos meus estudos eu tenho notado muito, e aí falando de pessoas mais velhas, não é? Que com o tempo o sexo acaba virando um tabu na nossa sociedade. Concorda, Regina? Parece que as pessoas mais velhas não têm mais vigor para o sexo. E não é verdade? Olha, sabe que tem uma pesquisa que eu apresento muito nos meus seminários? Eu tenho um seminário que se chama Como Ter Sexo a Vida Toda com a Mesma Pessoa, que apresento pelo mundo todo, enfim. E tem um relato de um livro que eu sempre apresento, A Ciência do Amor, que nos diz que entre pessoas de 50 a 60 anos, 87% tem vida sexual ativa. Mais de 70 anos, 57% tem vida sexual ativa. E mais de 80 anos, 27% tem vida sexual ativa. Agora, nesta percentagem de idade é um pouco mais difícil de saber, porque muitos nem se lembram o que fizeram há 2 ou 3 dias atrás, não é? Quer dizer, ela pode ser maior, né? A porcentagem sempre é maior. Essa pesquisa foi feita onde? Essa é uma pesquisa. Livro da Ciência do Amor, é isso? A Ciência do Amor. Não, mas em que país? Você sabe que país? Nos Estados Unidos, querida. Nos Estados Unidos, sim. Muito bem. E a senhora dá essas palestras aí pelo mundo todo? Como ter sexo a vida toda com a mesma pessoa? Aliás, essa é a pergunta de $1 milhão, né? A senhora dá no mundo inteiro essa palestra. Não, eu brinco sempre que eu digo como ter sexo a vida toda com a mesma pessoa. Porque sexo com qualquer um tem, não é verdade? Eu quero ver você ficar a vida toda com a mesma pessoa, com criatividade, com exercícios que eu sugiro muito nas minhas palestras. E já me apresentei, sim, no mundo todo. Comecei na França, na Alemanha, depois em Roma, São Francisco, Oklahoma, Kanchaka, Caruaru, Pindamonhangaba. Todos os lugares. Olha, vou muito ao Brasil, por isso eu falo tão bem o português. E queria dizer que de todos os lugares onde fui, só tive um probleminha nas Ilhas Virgens. Não me deixaram penetrar. Brincadeirinha, vamos lá. Brincadeirinha. Muito bem, muito bem. Olha, seja muito bem-vinda, fique aqui conosco. Obrigada, nós vamos dar obrigada. continuidade. Ficarei. Você viu, Regina, você tem a sua colega, Aneta Pochet, aqui. Quer fazer algum comentário sobre... a senhora não ia falar, desculpe, doutora Aneta, a senhora não ia falar de os estímulos, como que acha que as pessoas podem recuperar a excitação? Sim, eu chamo de estímulos externos. Eu digo que é independente das pessoas, da mulher perder o interesse no marido, o marido na mulher, muitas vezes isso é possível. E eu sugiro os estímulos externos, que eu digo que são figuras que encontramos por aí, no lazer, no trabalho. Sabe, mulheres bonitas, com lindos seios, ou homens grandões de costas largas, um pouco de pelo no peito, barriga, tanquinho, pernas musculosas. Esse assunto sempre me excita muito. Aí depois que você acha esse estímulo externo, ao chegar em casa, seu marido vai te parecer um Brad Pitt. É mais ou menos essa a ideia. Agora, cuidado, viu? Porque quando a relação do casal já está muito difícil, eu digo que se o fator externo for perfeito demais, quando você chega em casa e vê o que tem, ora, um dos dois pode acabar indo embora com tal fator. Então, neste caso, perigoso, é né? necessário, é perigoso. Muito bem. E agora eu quero trazer um outro tema para vocês. Regina, nós falamos de sexo, bastante sobre a necessidade de se falar, é um tema ainda tabu, as pessoas têm medo, têm vergonha, vem aqueles milhares de papais e mamães na nossa mente falando coisas, dizendo coisas e que a gente não consegue ser livre para manifestar uma sexualidade equilibrada, tranquila, saudável. E o sexo, a doutora Aneta falou aí, o sexo na longevidade. E o sexo na longevidade, este tema é um tema importante. Existe esse conceito de que as pessoas mais velhas não têm mais prazer, não precisam mais de sexo, ou de namoro, ou de afetividade. Isso é um grande engano, não é? É mais uma das crenças que tem que ser deletadas, né? Que as pessoas têm que refletir para se livrar delas. Porque durante muito tempo
as mulheres só eram consideradas sensuais ou gostar de sexo no período em que podiam engravidar. Então, depois dos 40, a mulher já ficava sendo vista como não era uma mulher sensual e tal. Hoje, a gente ainda vê que existe muito preconceito com as pessoas de mais de 60 anos fazerem sexo, é uma coisa antiga, né? Tentam desqualificar, os filhos mesmo não aceitam, né? Querem cuidando que as avós fiquem cuidando dos netos e tal. Agora, tem uma coisa muito interessante, é um fenômeno que surgiu há alguns anos, que é o divórcio grisalho, que é um estudo que foi feito nos Estados Unidos e tal, de pessoas de depois de 70 anos começarem a se divorciar. E isso é muito interessante por conta da longevidade, quer dizer, do aumento da longevidade. Então, uma pessoa de 70 anos, em outra época, ela jamais pensaria em sair daquela relação confortável, segura, estável. E hoje, como tem gente vivendo até 100 anos, 100 e pouco, a coisa está mudando. Então, eu li uma matéria de uns advogados falando sobre isso, e os depoimentos das pessoas que se divorciaram depois dos 70, dos 60. É muito interessante que um diz assim, olha, eu tenho muito carinho pela minha mulher, muita amizade, mas eu quero viajar, eu quero conhecer outras pessoas, eu quero me relacionar com outras mulheres. E as mulheres também, né? Quer dizer, na medida que a mulher entrou no mercado de trabalho, na medida que a mulher ela pode fazer reposição hormonal, e os homens também têm meios, né, de lutar contra a disfunção erétil, e nós só desejamos o que a gente sabe que é possível. Então, o mundo hoje oferece tantas coisas que pessoas que jamais se separariam em outras épocas estão pensando em se separar. E isso é muito interessante. Olha, Bruna, você deve ter experiências e ouviu já casos desses, né, de pessoas, ou deve ter na família, porque todos nós temos essa mesma questão, né? Eu lembro que quando eu era jovem, a gente não podia imaginar que os nossos pais faziam sexo. A gente fingia que isso não existia. Mas isso é justamente pelo que foi nos colocado como sexo proibido, sexo é pecado e tantas coisas assim. Essa é uma realidade que eu não sei se você teve, se você vivenciou isso, mas era muito difícil a gente imaginar que os pais, os avós, poderiam fazer sexo. Pois é, e foi interessante você me falar disso, porque enquanto a Né estava falando que a delícia dela, eu fiquei com vontade de ir até a Bulgária para fazer uma consulta com ela, porque ela é maravilhosa. E eu estava justamente pensando na minha família e me divertindo aqui, porque eu venho de uma família de cinema. Então, os meus pais, eles, além de liberais, não existia nenhum tipo de assunto tabu, ou comportamento tabu, ou regras rígidas, ou, enfim, alguma repressão dentro da minha casa. Existia diálogo, conversas e esclarecimentos, uma busca de conhecimento e de compreender melhor as sensações que a gente estava passando por elas, as fases da vida de cada um e tudo. Então, eu nunca tive esse tabu de achar que meus pais não tinham sexo, porque existia um clima muito forte de alegria, assim, dentro do amor e da não era um tabu, não era um tabu tão... Não era um tabu. Uma coisa, lembrando, enquanto ela estava falando, eu tenho duas tias muito divertidas, cada uma mora num lugar do mundo, uma mora na África do Sul, outra está morando em Punta del Este. E uma tem 87, outra tem 91 anos. E elas falam de sexo o tempo inteiro com muito humor, sabe? Mas muito humor. Então, como eu falo constantemente com elas no telefone, uma delas, a de 90, e agora está com 92, inclusive,
ela falou que ela foi ao médico e que o médico acha ela o máximo, que ela não tem nada, ela está muito bem. E que ela está achando que ele está afim dela, ele tem 70 e poucos anos. E que ela está assim, mas eu já falei para ele, não, agora não vou ter nenhum affair. Assim, então, assim, ela brinca e tal, mas eu acho que ela tem um pouco essa jovialidade, por essa brincadeira e fantasia, mas que é muito presente nela, né? E outro dia ela falou, eu acho que ele está afim de mim, quer casar comigo. Eu falei, é impossível. Pode falar, doutora Neta, que é... Eu gostaria de levantar a vocês um ponto quanto a isso, falar do lar. O lar ajuda muito a esfriar a relação dos casais, porque o lar é um lugar calmo, doce, um lugar onde a gente chega para relaxar, não é? Minha gente, o lar é uma chatice. O lar faz o resto do mundo parecer uma orgia. É levar criança, trazer criança, desentupir a privada, terminar a discussão que começamos ontem. A gente tem horário para comer, para levantar, para dormir. E na casa, o pior lugar para a gente fazer sexo é o quarto, minha gente. Porque o quarto é um lugar carregado de tensão. Então eu sugiro, que tal buscarmos lugares diferentes na casa para fazer amor? Olha! Na varandinha, não é? Quer falar, seu Odilon? Na varandinha, na escadaria do prédio, na piscininha. Olha, ou façam amor dentro do carro. Vocês já tiveram essa experiência? Nós búlgaros adoramos fazer no carro. Assim, gente, mas olha, para pessoas com mais de 80 anos, eu recomendo que usem carros grandes, tipo combis, vans, porque se for um carro pequeno, pode ficar entalado, vai ter que chamar o resgate. Olha a vergonha. Ô, Bruna, querida, você tem experiência automotiva no setor automotivo? Aí, Bruna, agora vai ter que revelar suas experiências automotivas. O setor automotivo era a única opção durante uma adolescência, assim, de namoro. Todos nós tivemos, não é, Regina? Sim. Na adolescência. Era a corrida submarino, né? A gente ia para a corrida de submarino, que era ficar namorando dentro do carro. Né? Exatamente. Mas eu queria rapidamente retomar um tema que para mim é fundamental, que é sobre o prazer, a dificuldade da expressão do prazer, e não só da mulher. Eu li um artigo da doutora Neta que falava sobre isso. A senhora pode sintetizar para a gente aqui? Sobre o prazer, a manifestação do prazer? Eu penso nas minhas pesquisas, eu cheguei à conclusão, minha gente, que a única manifestação que todas as culturas do mundo nos deixam expressar livremente é a da dor, nunca do prazer, não é? Quando crianças a gente se masturba, as meninas com seus travesseirinhos, subindo e descendo a escada pelo corrimão, os meninos se tocando, mas tem sempre alguém que chega e diz, isso não se faz. Então as crianças começam a se masturbar escondidas, sem emitir nenhum ruído, porque não pode. A minha gente, antigamente, os pais até batiam, nós sabemos. Hoje consultam as psicopedagogas. Eu não tenho nada contra os profissionais, não é, Regina? Somos profissionais. Mas acontece que são pessoas que às vezes não entendem do tema sexualidade. Então dizem aquilo que os pais gostariam de ouvir. Distrai ele com alguma coisa. Não, o que é isso, minha gente? Gostaria de saber o que ela acharia se eu interrompesse no meio do orgasmo dizendo, olha os passarinhos na janela, olha que lindo. Isso não se faz? Cola na mente da gente como um mandato. E eu estou dizendo isso porque a dor nós podemos expressar, e o prazer nunca. Isso é muito Regina, interessante, né, Regina? Eu acredito porque controlar o prazer das pessoas é controlar as pessoas. Então, a nossa cultura judaico-cristã nunca viu com bons olhos o prazer. A virtude sempre foi o sofrimento. E isso vem
desde que o cristianismo se instalou, mais forte ainda, né? Há 2000 anos o sexo é visto como abominável, e agora você vê o seguinte, nós estamos em 2021 e as crianças, desde pequenas, aprendem a associar sexo a algo sujo, feio, perigoso, porque todo xingamento, toda ofensa está ligado à sexualidade. Eu não conheço um palavrão que não esteja ligado à sexualidade. É verdade. Então, as crianças, desde pequenininhas, inconscientemente, gente, que vai entrando, vão associando sexo a algo feio. Existem mulheres hoje, moças, que você... Aliás, eu queria só voltar, Odilon, um minutinho, porque a Bruna estava falando sobre a mulher independente, para concluir, juntar com isso. Pois não? Existe a mulher independente, aquela que ganha dinheiro, mas eu faço uma distinção com a mulher autônoma. A mulher autônoma é aquela que se libertou dos padrões de comportamento que foram exigidos da mulher. Foi como a Bruna falou, a mulher sábia, a mulher que sabe as coisas, que estuda e tal. Mas se livrou. Então, por exemplo, aqueles padrões exigidos da mulher. Mulher não pode tomar iniciativa, mulher não pode transar no primeiro encontro, mulher tem que ter um homem ao lado, porque senão está desvalorizada. A mulher que se livrou disso, eu chamo de mulher autônoma. E esta mulher autônoma, ela também se livrou da repressão dessa sexualidade. Ela poder externar a sexualidade dela, viver com prazer. Eu encontro moças hoje que dizem coisas do tipo assim, sexo pelo sexo, não. Como se sexo fosse ruim. Por que não? Né? Então, quer dizer, eu acho que a gente tem que refletir muito, porque senão demora mais tempo para as pessoas se livrarem disso e viverem melhor, né? Porque o sexo é um grande prazer e tem que ser visto como uma coisa boa, que faz bem, que é desejável. Saudável. Existem estudos em vários países do Ocidente que mostram como o sexo frequente evita uma série de doenças. Né? Isso eu reputo ainda, há um reflexo do machismo que existe também nas próprias mulheres, né? Elas vivenciam isso. E o machismo é prejudicial. Por que existe tanto, assim, está tão presente na nossa sociedade, sempre teve, né, Bruna? Mas ela dificulta os bons relacionamentos, o machismo, né? Ele dificulta os bons relacionamentos. E eu acho que ele prejudica o homem também. Eu gostaria de ouvir você, e a Regina também já falou muito sobre isso, sobre como o machismo prejudica o homem. Eu queria ouvir primeiro você, depois a Bruna. Bruna e depois a Regina. Tá. Olha, desde que eu comecei a dar entrevistas e tudo, pelo fato de eu ocupar sempre uma voz feminista e ocupar um lugar de poder atingir muita gente, hoje em dia muito mais claramente através das minhas redes sociais e tal. Aliás, convido todo mundo para entrar no meu Instagram, no Facebook, no meu canal do YouTube, Bruna Lombardi Oficial, porque eu trabalho muito, e na própria Rede Felicidade, que é um portal que eu abri, e que eu trabalho muito na busca dessa felicidade, né? É óbvio que, como você colocou, essas perguntas me vieram muito, muito cedo, né? E sempre com existia uma tendência a colocar a mulher contra o homem. Ou seja, eu sou feminista, portanto, eu sou contra... E por aí vai. Todos os ismos, eles, no fundo, são muito parecidos. Eles são... eles se organizam por uma distorção instituída, né? Então, o que a gente precisa compreender? O machismo, ele prejudica o homem porque o homem ele é colocado em posturas, sendo uma distorção social, o homem também se vê obrigado a ser uma coisa que nem sempre ele é naturalmente. Ele está numa posição de uma grande, grande cobrança social. Todos os bullying que você vê em qualquer
em qualquer livro, filme e tal, sempre são bullying com meninos mais sensíveis, com meninos que buscam um caminho de maior pensamento, de maior compreensão, de maior empatia. Como se isso fosse nocivo à sociedade, quando essa é a possível cura da sociedade. Então, a pressão do machismo sobre o homem é muito grande também. Sabe, seja forte, em frente, seja esse cara, deve ser insuportável estar nessa posição. E eu sempre acreditei que seres humanos, independente de gênero, inclusive hoje nós temos uma fabulosa variedade de gêneros, posturas, definições e orientações sexuais, o que torna o mundo muito mais interessante, né? Para um autor, então, é maravilhoso, mas assim, a gente não pode se restringir a papéis, a gente não pode julgar uma sociedade, um ser humano, por tantos papéis por ele representados ou que a sociedade o obrigou a representar, né? A gente tem que estimular cada um de nós a se descobrir, estimular cada um de nós a ser cada vez mais, aquilo com o qual ele se identifica e aquilo que lhe dá prazer. Como a Regina estava dizendo, essa busca de uma sociedade mais feliz, ao oposto de uma sociedade que acredita na dor e no sacrifício como virtude. Por quê? Porque a felicidade é o que vai dar resistência, vai dar autonomia, vai te dar uma postura firme no mundo, aquela que ninguém derruba, que está intrinsecamente dentro de você. Ao passo que a dor, o sofrimento, o medo são elementos de enfraquecimento e, portanto, elementos de controle. Você adoece, você é mais facilmente controlado e você se torna uma vítima existencial. Muito bem. Regina, você pode comentar? Quero complementar. Eu concordo com tudo que a Bruna falou. E eu queria pegar um outro aspecto, que foi a instituição do sistema patriarcal há 5.000 anos. Hoje, nós temos pesquisas arqueológicas que mostram que de 5.000 anos para trás não existia essa mentalidade de dominação, não existia um deus masculino, só deusas. E ninguém sabia que o homem participava da procriação. Ele ia para a caça, quando ele voltava, tinha um bebê, ou a mulher estava grávida, e eles achavam que aquilo era colocado no ventre da mulher por um sopro que vinha das grutas, dos mares, dos lagos. Isso continuou assim, milhares de anos. A mulher era endeusada. A mulher era considerada representante da deusa. Gente, imagina milhares de anos, sai leite de uma mulher, sai um ser humano de dentro dela, só pode ser uma deusa. Bom, quando descobriram que o homem participava da procriação, domesticando animais, viram que a ovelha desgarrada não tinha filhote e tal, caiu a ficha no homem. Peraí, então, o homem, macho que tem a ver, a mulher não tem nada a ver com a procriação. Sou eu o responsável, né? Isso. Aí surgiu a propriedade privada, meu rebanho, minha terra, bem primária assim, e a mulher foi aprisionada para o homem ter certeza da paternidade para não deixar herança para o filho de outro. E se constituiu uma sociedade patriarcal que homens e mulheres foram divididos, homem para um lado, mulher para o outro, e se determinou que a mulher é inferior ao homem. E se criou um ideal masculino de força, sucesso, poder, coragem, ousadia, nunca broxar, nunca falhar, ganhar dinheiro. E isso, gente, vem há 5.000 anos. O machismo prejudica muito, como a Bruna falou, né? Aquela coisa de você não poder se mostrar como você é. Homem não chora. Gente, os homens ouviram isso a vida toda. Homem não pode mostrar emoção, não pode mostrar sensibilidade. Então, o machismo prejudica muito. A sorte é que muitos homens estão se livrando dessa mentalidade, estão desconstruindo esse machismo, e a única saída que eu vejo é homens e mulheres se aliarem para romper com essa mentalidade de dominação que prejudica ambos.
Sem dúvida nenhuma. Eu concordo, é isso mesmo. Essa aliança é o único caminho de salvação. Sem dúvida. Eu queria... eu sempre falo que as mulheres muitas vezes são injustiçadas porque são chamadas de fúteis. E os homens, muito mais, né, cartesianos, objetivos. Na verdade, existe uma diferença muito grande. A mulher tem uma visão do mundo mais esférica, ela enxerga o mundo como um todo. E o homem tem uma visão mais reta, mais objetiva. Vou dar um exemplo para vocês. Uma mulher vai numa festa, o casal vai numa festa, e aí a mulher pergunta para o marido, depois da festa, como é que foi lá? Estava bom? Ele falou, estava bom, estava bom. Aí, mas tinha bastante gente? Tinha. E tinha música? Boa, música. Tá. E era isso. E esse é o relato dele da festa. Agora pergunte para a mulher como é que é a festa. Ela dá detalhe do bolo, da decoração, das pessoas, arrumação da mesa, que tipo de música, quem dançou como quem. E isto não significa que ela é fútil. Isso significa que ela presta atenção em tudo. Em relação à festa é isso, mas ela presta atenção ao mundo de todas as formas. Então, é nesse sentido que o homem tem que aprender a ter essa visão mais ampla e a mulher, talvez, essa visão mais objetiva, mais clara. É a união dos dois, concordo plenamente com vocês. E agora, nós estamos nos nossos 15 minutos finais. Eu quero trazer um outro tema também que é muito importante. Bom, primeiro eu vou fazer uma revelação aqui para vocês. É a hora da revelação. Dá para dar um close aqui, diretor? Uma hora da revelação? Por favor. Revelação. A doutora Aneta Pochet, da Bulgária. Na verdade, ela não é doutora, é atriz. Ela está aqui representando. Ela é a Tânia Bondezan, nossa querida amiga Tânia Bondezan. É que ela faz um espetáculo, gente. Ela faz um espetáculo chamado realmente Como Ter Sexo a Vida Toda com a Mesma Pessoa. E é um espetáculo que fala sobre todos esses temas mesmo. Ela falou pedacinho aí de vários desses trechos da peça. E eu só quero dizer a vocês que é um seminário, é a doutora Aneta que ela faz, e que ela, durante 1 hora e pouco, dá as receitas, sempre com todo sentido, com clareza, mas com humor. É um espetáculo que volta agora em cartaz em novembro, aqui em São Paulo. Não percam, vocês vão ver que, Tânia, muito obrigado pela tua apresentação, mas eu obrigada. Queria... Maravilhosa, hein, Tânia? Maravilhosa. Mas eu gostaria de dizer que eu aprendi muito com a Bruna e com a Regina hoje, e muitas coisas que vocês colocaram eu vou querer incluir no meu seminário. Acho que ele está um pouco defasado. E eu queria também dizer o seguinte, que a Tânia, esse espetáculo nós já fazemos há 9 anos, é um sucesso absoluto. Mas a Tânia fez um espetáculo em 2019, ela é uma atriz fabulosa e faz dramas, a comédia, ela fez um drama emocional maravilhoso, estreou em 2019, chamada A Golondrina, que trata da questão... Aliás, ela ganhou o prêmio Shell de melhor atriz por esse espetáculo ano passado. Parabéns pelo prêmio. Obrigada. Mas esse espetáculo, Regina, ela trata da questão da homofobia. E, aliás, esse espetáculo... Eu queria dar os parabéns para a Tânia, porque eu acreditei totalmente que era uma sexóloga búlgara. Eu só não entendi como ela falava tão bem português, mas morou aqui, tudo bem, né? Parabéns. Você sabe, Regina, então, que em vários lugares... perdão, pode falar. Só um minutinho, porque a gente agora vai entrar nesse tema importante que é a homofobia. E esse espetáculo que a Tânia faz sobre a homofobia é um espetáculo premiadíssimo no mundo inteiro, de um espanhol. Está atualmente na Espanha, vai estrear em Paris agora pela Carmen Maura, vai fazer esse mesmo personagem lá em Paris. E esse espetáculo entra em cartaz agora, daqui 2 semanas, Teatro Vivo aqui em São Paulo, recomendo muito. Mas o tema homofobia, por que existe a homofobia? Por que tanto preconceito, Regina, contra a comunidade LGBTQI+. Uma das explicações possíveis é que, primeiro, que a mentalidade patriarcal, desde que se instalou, associou masculinidade à heterossexualidade.
É incrível que você, às vezes, vê pessoas dizendo: ah, fulano não é homem, porque é gay. Como não é homem? Não é? Então, isso é uma das possibilidades. A outra é que existe essa homofobia, e já vi vários estudos que mostram que o homofóbico, quem é o homofóbico? Geralmente é aquela pessoa que percebe alguns aspectos em si e sente raiva. Ele desconta no homossexual algum aspecto que ele percebe nele mesmo. Ou então ele está tão inseguro que ele tenta ser homofóbico para mostrar que ele é contra a homossexualidade. É uma barbaridade, é um absurdo. Eu acredito que a gente está caminhando para cada um escolher sua forma de viver, e a forma que cada um escolher de viver tem que ser respeitada, embora a homossexualidade não seja escolha. Mas a forma que você vai viver tem que ser escolhida. Eu acho que, trabalhando no programa Amor e Sexo, numa das temporadas, foi um homem que contou que ele foi agredido com o filho adolescente porque ele estava abraçado com o filho, cortaram a orelha dele fora. Ele estava sem orelha. Que barbaridade. A agressão, abraçado com o filho. A homofobia tem que ser banida, gente. É uma loucura isso, é um absurdo. Bruna. Eu acho que a Regina falou essa mesma coisa que eu sinto, que a pessoa, quando ela vem com esse tipo de ódio, de raiva, com essa reação tão violenta, é porque dentro dela alguma coisa está se manifestando e ela não suporta o reflexo disso em alguém. E eu acho que essa é o mesmo canal, esse ódio, essa raiva, essa covardia, né? Essa violência covarde. A violência é a arma dos covardes. É o canal dos homens que batem em mulheres. É o mesmo canal dos homens, a insuportabilidade deles com alguma coisa terrível que eles enxergam dentro deles, faz com que eles desafoguem para fora essa violência absolutamente covarde, sem noção. Nós estamos num mundo que isso está aflorando. É bom que aflore, para que se discuta, para que a gente possa lutar contra, para que possa mudar. E eu acredito muito, já que a gente estava falando das mulheres e desse caminhar, né, que fica uma pergunta aqui. Nós precisamos reinventar um mundo melhor, sim. Nós precisamos valorizar as mulheres para que elas tenham força dentro de se posicionarem. Porque a mãe é a grande influenciadora da educação de uma criança. A mãe, nos primeiros anos de uma vida, quando você consegue mesmo ainda trabalhar nessa busca, você consegue ensinar o amor, a empatia, a compaixão, você consegue ensinar o amor à natureza, aos animais, a compreensão do outro. É claro que o pai é fundamental, mas a mãe é muito próxima disso. Uma casa com amor é uma casa com muito menos possibilidade de ter esse tipo de reação. Bruna. A gente tem que lutar pelo amor, a gente tem que lutar pela saúde mental, a gente tem que lutar pelo bem-estar, pelo equilíbrio, pela harmonia, porque todas essas coisas que a gente citou aqui, como distorções, elas são fruto direto dessa discórdia. Elas são fruto desse ódio instaurado. Exato. E a gente precisa tentar destrinchar isso, substituir isso e fazer disso uma outra maneira de viver. Mas você sabe que uma coisa interessante você colocou dessa questão da mulher, porque nesse espetáculo que a Tânia faz, que é a Golondrina, que é baseada num fato real, que foi aquele atentado na boate lá Pulse. Oi? Boate Pulse em Orlando. Boate Pulse em Orlando em 2016, onde morreram 40 e tantas pessoas. Foi um ataque terrorista 49. Homofóbico. Né? E a história é muito interessante porque é baseada na história de uma mãe que perde o filho naquele episódio, mas e a culpa, etc. e tal, porque ela também não aceitava, amava o filho,
mas não aceitava a homossexualidade dele. E a Tânia vivenciou muitos testemunhos, não é, Tânia? Durante... Foi emocionante, A gente teve a oportunidade de fazer no Rio e em São Paulo, e depois tivemos que parar por causa da pandemia, e foi emocionante, todas as apresentações. Eu tive relatos absurdos, e eu sempre dizia que eu ouvia aqui dentro do meu ouvido, porque as pessoas me abraçavam, ainda podia, espero que possa logo de novo, e normalmente aos prantos me contavam, baixinho no meu ouvido, coisas que sofreram, relatos absurdos. Então é um espetáculo que toca, como ele não toma partido de lado nenhum, ele toca tanto os homossexuais como os pais dos homossexuais que vão e se emocionam muito também. É um espetáculo necessário, gente. Eu tenho maior orgulho. Eu digo isso porque tem que ter o entendimento dos dois lados. Há pais que não tiveram a formação, a capacidade de aceitar filhos homossexuais, né? Então, é uma discussão muito importante. Eu concordo com você, Regina. Eu acho que cada vez mais nós vamos ter que debater e tratar desse tema, desses multigêneros, porque seremos mais felizes assim. Aliás, seremos felizes se aceitarmos os outros como eles são e quando nós formos aceitos como nós somos. Eu tenho aqui agora mais 4 minutinhos, eu gostaria de deixar uma palavra final de cada um de vocês, desde já tão feliz e triste de ter que me despedir, porque esse papo aqui duraria o dia inteiro, né? E eu tenho certeza que vocês que estão em casa também estão pensando a mesma coisa. Mas, Regina, vamos deixar com a Tânia primeiro. Tânia, para você se despedir. Olha, foi um prazer participar com essas duas mulheres tão queridas, tão inteligentes, que me trouxeram pontos de vista que eu amei. Amei estar aqui com vocês, viu? Muito obrigada. Regina? Olha, eu adorei estar aqui também, adorei conhecer a Bruna, né, pessoalmente, embora virtualmente, e também a Tânia. O Odilon a gente já tinha conversado. Eu só queria dizer para as pessoas o seguinte: nós estamos vivendo um momento muito importante que, pela primeira vez, as pessoas estão podendo escolher sua forma de viver. E os modelos tradicionais não dão mais respostas, todo mundo tinha que se enquadrar em modelo, agora cada um está podendo escolher. Então, tenham coragem, escolham a sua forma de viver. Coragem, essa é a palavra do dia, talvez? Regina. Eu acho fundamental, porque muita gente está insatisfeito com a vida, mas o medo do novo, o medo do desconhecido se agarra aos modelos tradicionais, né? Então, é importante que cada um entenda que é possível escolher sua forma de viver. Mais um minutinho para você, Regina, que eu quero uma última pergunta rapidamente. É possível amar duas pessoas ao mesmo tempo? Não tem a menor dúvida que é possível. O problema é que a gente se sente obrigada a fazer uma escolha, porque entre um e outra. E as pessoas sofrem, uma escolha sofrida. Nós estamos caminhando, gente, para que daqui a algum tempo, eu acredito que daqui a 10, 20, 30, 40 anos, não dá para precisar, menos pessoas vão querer se fechar numa relação a dois e mais gente vai optar por ter relações mais livres, múltiplas, amando mais de uma pessoa. Que bacana. Muito bem. Bruna, agora com você. Olha, primeiro agradecer essas duas mulheres fantásticas, talentosas, né, mas grandes representantes do nosso espírito, do tempo. A você, Odilon, queridíssimo, sempre querido, sou sua fã, sempre que tem trabalho, quero trabalhar junto, vamos nessa. A Unimed, por esse momento grande de discussão, de debate, de busca de conhecimento, e terminar dizendo que a gente está vivendo nesse instante desse resultado, desses tempos de pandemia. Eu acho que muita coisa veio à tona, muita coisa foi discutida, muita coisa apareceu e teve que dar a ela um rumo, uma nova maneira de encarar aquilo, porque do jeito que vinha sendo, não ia dar mais.
A gente está vivendo um momento de grande ansiedade, de dificuldades mesmo de relacionamentos em várias instâncias, e de depressão, de outros transtornos, e que uma solução é a gente estar aqui no momento presente nesse presente que é o instante que nós temos, e tentar extrair desse instante o seu melhor, tendo uma relação verdadeira com quem nos cerca, buscando dar um propósito na vida. Porque eu acredito que uma vida mais interessante que possa ser, com mais realizações, com mais amor, com mais saúde, com mais tudo, mas a grande escopo é a gente encontrar um propósito para ela, encontrar alguma coisa que nos conduza para uma missão maior. E todos nós estamos aqui com alguma missão. Todos nós, de alguma forma, somos agentes de transformação, e que cada um consiga descobrir nisso uma realização pessoal e um prazer. Porque o prazer é motivador, o desejo é motivador. Então, que cada um de vocês tenha uma vida linda com um belo propósito. Muito obrigada. Que bacana, muito obrigado. Olha, Dalai Lama diz que a gente não pode viver no passado porque a gente vive deprimido. A gente não pode viver no futuro porque a gente vive angustiado. E, portanto, a gente tem que viver, como Bruna disse, no presente, porque a própria palavra já diz o que ele é, o que o presente é. É um presente que a gente tem na vida. Muito obrigado pelo presente da participação de vocês nesse nosso Congresso Unimed da Longevidade. Um beijo para as queridas Regina Navarro Lins, Bruna Lombardi, Tânia Bondesan, e até a próxima, se Deus quiser. E com vocês, meus queridos amigos, a gente volta já, depois de um breve intervalinho, com o painel Inclusão Digital, que vai ter 2 geninhos aí para tratar com a gente. Tá bom? Até já.